Boa noite, eu sou Andréia Silvestre e hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para nos prepararmos para a nossa transformação íntima, tão importante para a nossa evolução espiritual. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e agradeço cada um de vocês que aqui estão para também juntos aprendermos a lidar com o nosso desenvolvimento íntimo, entendermos que todos estamos no mesmo caminhar, com o mesmo objetivo, transformarmos intimamente. E o tema que eu trouxe para hoje doenças e causas, e o que a gente se propõe, né, para poder melhorarmos, né, as nossas doenças, para a gente entender quais são as causas. Eu acredito que quando a gente se olha, faz esse autoconhecimento, a gente consegue compreender que nossas doenças físicas, mentais, né, psicológicas, são desenvolvidas por nós mesmos. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as doenças, né, a importância da gente prestar atenção quais são as causas da nossa doença. Então vamos então nos prepararmos com uma prece inicial, para que a gente possa estar aqui agora, né, nesse primeiro dia da semana, para nos prepararmos para uma semana brilhante, cheia de bênçãos, e que todos os desafios que se achegarem a nós sejam leves, porque a gente não está só, Deus está conosco o tempo todo. Então esse é o nosso convite. Vamos então fechando os nossos olhos, acalmar a nossa respiração. Inspire pelo nariz por 3 vezes e solte o ar.
Vamos então juntos elevar os nossos melhores pensamentos ao alto, agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, por ter enviado o seu Filho como exemplo de quais atitudes devemos caminhar aqui na Terra. E vamos dar início à nossa palestra de hoje, ao nosso bate-papo com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal. Amém. Então, a partir desta oração, que foi trazida por Jesus, para que possamos nos conectar ao plano superior, vamos pedir para que possamos aproveitar ao máximo este momento de reflexão, de amor ao próximo e principalmente de amor próprio. Que possamos, durante esses próximos minutos, estarmos conectados em pensamentos, no amor que nos une, que é o amor do Evangelho. Que assim seja. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre essa transformação íntima, né? Como cura definitiva das nossas doenças. Não necessariamente que a gente vá conseguir isto durante essa noite, né? A gente vai treinar para que essa cura seja definitiva quando a gente faz o nosso autoconhecimento. Eu queria compartilhar com vocês eu estou fazendo uma meditação durante 40 dias. Inclusive ela se chama Meditação do Deserto. E existe lá 40 dias de meditação, às 6 da manhã, às 8h45. E um propósito de cada integrante de que possamos jejuar, não de alimento escolher toda semana jejuar de alguma coisa. E eu escolhi me desconectar, né, em algumas horas do dia das redes sociais, do próprio aparelho, do celular, do tablet, do notebook, né? Então, pela manhã, às 6 horas da manhã, quando eu levanto, vou fazer a meditação. Ela termina por volta das 6h30, 6h35. E aí eu vou fazer oração, vou fazer uma leitura, talvez vou fazer algum exercício do yoga, alguma atividade física, né? E tomar o café da manhã. Depois de todas essas tarefas, né? A minha higiene pessoal, na hora que eu estiver pronta, aí sim que eu vou pegar o celular para ver as primeiras notícias, para ver os WhatsApp, porque o que acontecia? O celular ficava do lado da minha cama, eu acordava
com ele do lado e já começava a olhar o WhatsApp para ver quais eram as mensagens do dia. E aí a gente sabe que a gente se para ali nesse momento para olhar notícia, para olhar Instagram, e aí o dia, aí a hora passa, quando você vai ver já tem uma hora que você está ali com aquele aparelho na mão e muitas das vezes nada dessa uma hora foi positiva ou produtiva, certo? Então eu escolhi me desconectar algumas horas, né, pela semana, e vou implementar isso para os próximos dias também. A minha intenção é que isso seja um movimento da minha vida, né, essa desconexão. E eu percebi que eu posso me conectar mais com as preces, com a própria meditação, e porque isso causa em nós uma das doenças que eu gostaria de falar hoje, que é a ansiedade. Quantos de nós não nos encontramos em crises de ansiedade pelos momentos vividos nos últimos 2 anos aí, né? Pós-pandemia. Eu não vou nem falar da ansiedade anterior, porque ela passava tão rapidamente por nós, pela correria do nosso dia, que acabou que eu penso que eu nem vou falar sobre aquela ansiedade, eu vou dizer sobre essa ansiedade, né? Essa proximidade da doença, das doenças, claro que o Covid, né? Daquelas pessoas que se infectaram, daquelas pessoas que desencarnaram por essa ou por outras doenças, mas a ansiedade, ela está chegando em todos os lares. Então, eu não sei se é um pedido, se é um apelo, mas fez muita diferença na minha vida, né? Esse olhar para esse desconectar. Eu já me vi, né, em dias de trabalho, porque eu estou também trabalhando online, trazendo o meu modelo de trabalho tudo no digital. Eu já me vi com tablet ao meu lado, 2 notebooks e o celular. Agora, quem não fica ansioso com todas essas informações que chegam a toda hora? Então, assim, me fez muito bem durante essa primeira semana que eu estou fazendo essa atividade, tá, de me desconectar, e eu gostaria que vocês experimentassem, porque eu também tive a crise de ansiedade no ano passado, no início da pandemia, e no começo desse ano também, um pouco antes de eu ter a dengue, que eu fiquei 14 ou 15 dias de cama. Foi uma dengue bem, não sei se pode dizer forte, mas enfim. E foi bem reflexivo esses 15 dias. Como é difícil você não conseguir fazer coisas simples, como tomar um banho. Eu precisava me sentar para que eu pudesse tomar o banho. Então, como eu não acredito num acaso, eu acredito muito nessa reflexão, e fez todo sentido para mim. E eu gostaria de trazer isso para vocês, né? Para você que está aí me ouvindo ou que vai me ouvir, para que a gente possa tentar se desconectar um pouco, principalmente de notícias às vezes enganosas. Então, perceba quais são os canais que você vai procurar pelas notícias. Eu prefiro ler a notícia, porque a imagem às vezes me impacta mais, para que eu me mantenha informada. Porém, você pode escolher, mas assim, existem até algumas dicas, né, até de terapeutas, com as minhas leituras,
eu aprendi muito sobre essas questões. Quando a gente vai ler uma notícia, tá? Ou a gente vai procurar por notícias, é interessante que a gente faça essa leitura ou veja, né, essa notícia após as nossas atividades físicas ou após a gente ter feito uma meditação, uma oração, porque a gente vai mais preparado para o impacto daquela notícia. Dificilmente nós deveremos ler essas notícias ou pegar, né, os nossos celulares minutos antes da gente ir para a cama. Sei como deve ser difícil para quem tem esse hábito, mas aqui é justamente a gente tentar desconstruir alguns hábitos para a nossa própria saúde. A gente está falando aqui em doença e a gente está falando aqui em cura. Então, para que a gente possa se sentir mais saudável, não estou recriminando de forma nenhuma as redes sociais, a internet, o digital, online, até porque estamos aqui hoje reunidos porque a gente tem esse acesso à internet e a esse meio que nos traz as oportunidades e que são grandiosas, com toda certeza, mas a gente está perdendo o equilíbrio entre esse tempo em que a gente gasta, às vezes, nas redes sociais ou mesmo no trabalho ou vendo notícias ou às vezes até coisas fúteis, né? Nesses aparelhos que a gente tem hoje. Então, é bem cuidadoso isso e com toda certeza essa informação exacerbada, ela nos traz doenças sim, tá? São diversas, que a gente sabe, a gente já leu, e a gente tentar fazer com que a gente consiga nos desconectar, tá? Então, enquanto estamos desconectados, faça uma prece, fique em silêncio, respire. Se você gosta ou sabe fazer a meditação, e se não sabe, no YouTube tem várias formas de você aprender, tá? Usa esse teu tempo, né, logo pela manhã ou um pouco antes, uma hora antes de deitar, para coisas salutares, para aquilo que realmente vai fazer sentido, para que a sua saúde seja beneficiada. Nós estamos precisando muito disso neste momento, né? Bom, então, por que falar de doença, né? E as causas dessa doença? É justamente para a gente falar em autoconhecimento, para a gente olhar para a gente mesmo. Então eu vou trazer aqui os termos técnicos, com pesquisas, claro que eu vou dizer para vocês no final onde foram feitas essas pesquisas, mas o mais importante aqui é que nós somos responsáveis e que a gente precisa olhar o porquê das nossas doenças, quais são essas causas e o que eu preciso fazer ou treinar para que a gente possa ser curado dessas nossas doenças, né? Então aí a primeira pergunta, né, que eu procurei para trazer aqui para vocês de uma forma bem conceituada é: qual o significado da doença? Então, entre as minhas pesquisas está ali: doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. O vocabulário é de origem latina, dolenta, que significa dor, padecimento. Em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas, mentais e psicológicas.
pode ser causada por fatores externos do ambiente ou internos do nosso próprio organismo, tá? Então, eu estou aqui apenas para que a gente possa compreender o que é a doença, né? O significado da doença. Bom, muitas das vezes, quando a gente é acometido por alguma doença, dificilmente a gente pensa nas causas dessa doença. Muitas das vezes a gente, é porque eu comi alguma coisa, é porque eu caí, é porque eu estava preocupado, ou eu tive um sonho, enfim. E aí a gente vai tentando trazer aí algumas desculpas, né, para aquele meu distúrbio ali. E na verdade nós não temos uma causa assertiva para as nossas doenças, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem ansiedade e tem vários os fatores por ela ter essa ansiedade. Alguns fatores são próximos, né, uns dos outros, mas existe toda a história de vida daquele indivíduo para que a gente possa acertar efetivamente qual foi a causa daquela doença. E quando a gente vai ao terapeuta, ao psicólogo, ao médico, enfim, ou até mesmo no atendimento fraterno, a gente leva nossas queixas. E aí, o médico, o terapeuta, o atendente lá do atendimento fraterno, ele, com a experiência de vida dele, ele vai tentar te ouvir e tentar ajudar a você a entender quais são essas causas. Porque essas causas são conhecidas por nós, que a gente às vezes não percebe que elas estão tão próximas ali da gente, né? Então, e a doença, ela faz despertar em nós a consciência de que qualquer distúrbio orgânico, tá? Que a gente tenha, esteja relacionado aos nossos estados emocionais ou nosso comportamento, tá? Conscientes ou inconscientes, tá? E outra coisa que é mais importante, essa consciência, ela emocional ou comportamental, consciente ou por outros motivos, por outros momentos vividos por nós, em que foi desencadeado neste momento agora, tá? Então, por isso a gente precisa se perceber, olhar para a gente, né, e tentar entender qual é a causa daquela dor, daquele padecimento, né? É muito interessante que muitas das vezes as pessoas dizem que as doenças são um mistério, né? Diante de qualquer situação, tá? E aí as pessoas dizem que a saúde é o melhor presente que ela possa ter, tá? Então que a pessoa é feliz quando ela tem saúde mental e física, né? Psicológica, enfim. E aí a gente pergunta então, onde é que está essa felicidade, né? E aí nós entendemos que desde criança nós somos influenciados pelo ambiente em que a gente vive, né? Fazendo com que as nossas vidas se espelhem nas atitudes e nas crenças das outras pessoas. Quem são essas pessoas? Geralmente aquelas pessoas
que nos criam, pais, mães, avós, enfim, né? Quem seja, se qualquer terceiro em que veio ali para me dar essa noção de vida, né? O que é a vida. E a gente começa a observar atitudes e também aprende algumas crenças dessas pessoas que são próximas da gente, né? Com toda certeza. E a gente geralmente é influenciado por essas crenças, né? Existem crenças que são positivas, tá? Por exemplo, a crença da humildade, acreditar que eu preciso sempre dizer a verdade, que eu preciso aprender o perdão, que eu posso amar todos os seres vivos, né? Não só as pessoas, mas os animais, as plantas. Então, essa é uma crença que nos eleva, né? É uma crença que nos ensina, tá? E não disse que a crença limitante também não nos ensina. Ensina sim a gente olhar para aquilo e perceber, mas será que isso faz sentido, né? Então, é dessa crença limitante que eu vou falar agora, porque ela nos provoca muitas doenças, né, emocionais e acaba até somatizando doenças físicas, né? Num mundo onde a gente vive, né, hoje, né, enfim, no planeta Terra, no Brasil, no estado de São Paulo, no caso eu, né, nós vivemos em um mundo capitalista, onde existe, eu presto um serviço e eu sou paga por isso, tá? Eu te vendo um produto e eu sou paga por isso. Então, existe o dinheiro aí que paga, né, essa troca aí. Então aí, muitas das vezes a gente aprende que o dinheiro, ele corrompe as pessoas, tá? Aí vem lá as crenças limitantes, você deve estar pensando aí várias vezes em que você ouviu isso e que você vai levando isso para a tua vida adulta. E aí, você, quando bem sucedido, ou quando você tem lá um bom trabalho, né, um bom salário, às vezes se sente culpado porque o seu irmão, ou seu pai, ou seu marido, ou sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, não tiver a mesma oportunidade, né? Então, o dinheiro realmente, ele corrompe as pessoas. Aí você é acometido por algumas injustiças com relação ao dinheiro. Ou a gente ouve várias notícias que estão relacionadas a esse mesmo dinheiro. E aí eu quero que essa reflexão seja feita aqui, para que entender que o dinheiro não corrompe as pessoas, né? O dinheiro, ele não tem inteligência. Nós que quando estamos com o dinheiro, né, que não fazemos bom uso do dinheiro. Ou nós, ou aquelas pessoas que às vezes se corrompem pelo dinheiro. Eu acredito que a gente né, estar aqui já num aprendizado com relação a isso, já entender com relação a isso, mas muitas vezes a gente já pode no passado ter se corrompido pelo dinheiro, né? Então é muito fácil a gente criticar, eu vou dar um exemplo às vezes polêmico, né, o político, ou aquela pessoa que de alguma forma ela recebe um dinheiro em troca de um contrato, enfim, né? Mas, então, será que nós estamos
de alguma forma preparados e a nossa reforma íntima está bem firme, que se a gente estivesse no lugar daquele indivíduo, também não não deixaríamos ser corrompidos? Tá? Então não é o dinheiro, somos nós. Nós é que temos inteligência de dizer sim ou dizer não. E quando isso não acontece, vem as doenças, né? Da culpa, da ganância, e aí isso vai somatizando, porque pode até ser inconsciente, porque eu tenho uma crença não limitante, essa é uma crença verdadeira, que a gente não precisa roubar, a gente não precisa matar, a gente não precisa perder para que o outro ganhe, né? E isso a gente aprendeu também em algum lugar, só que a gente às vezes se esquece, né? E aí sim vem as doenças da culpa e todas as doenças que a gente sabe que causa mentalmente, né? Imagina uma pessoa que tenha culpa, que tenha ódio, que tenha vontade da vingança, como que isso deve ser uma pessoa. E tudo isso pelo dinheiro, né? Ou pela falta dele, enfim. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, que ele não é inteligente, inteligente somos nós, que possuímos o dinheiro. Então, qual a maneira adequada da gente trabalhar esse dinheiro, né? Então, isso é uma crença limitante de que o dinheiro corrompe as pessoas, tá? Então, eu quero desconstruir aqui que não, o dinheiro não corrompe as pessoas, tá? Uma outra crença limitante. O dinheiro afasta as pessoas do caminho espiritual. Então, só as pessoas humildes, bem pobrezinhas, bem desprovidas de recursos materiais, financeiros, são pessoas boas para seguir a vida espiritual. Isso também não me faz sentido, né? Então, isso também não é verdadeiro. Até porque o dinheiro também é importante para a gente pagar o plano de saúde, para a gente comprar o remédio, para a gente pagar a luz da casa religiosa, pagar a água, para que a gente possa manter a casa limpa, né? Para que a gente possa comprar os livros, para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Com todos os recursos materiais mesmo, às vezes, as sopas que eram feitas para o hospital, o bazar, tudo isso precisa do dinheiro, né? Então, por que as pessoas, o dinheiro afasta as pessoas do caminho espiritual? Então, essa é uma crença também que nos limita, né? Então, a gente precisa olhar bem para isso. Uma outra coisa que a gente ouve muito no atendimento fraterno: nasci para sofrer, né? Nasci para sofrer. Não, nasci para ser feliz. Não nasci para sofrer, nasci para ser feliz, né? Então, senão não haveria justiça divina, né? Então, o que é que estamos fazendo para que venha esse sofrimento? Então, essas são as reflexões da noite, né? Uma outra que a gente sempre ouve também: não sou merecedora do reconhecimento profissional, né? Por que não? Se você se preparou, se você se dedicou, se você se entregou àquela profissão, o porquê não ser reconhecido profissionalmente? Isso é uma crença limitante, que muitas das vezes a gente aprende lá do berço, né? Essa profissão não dá dinheiro, essa profissão ela não é ideal, ela não é adequada, né? E assim a gente vai construindo, né, um monstro ali sobre esse merecimento profissional. Outra coisa é a gente não ser merecedor de realizar nossos sonhos, né? Claro que somos merecedores de realizar nossos sonhos, desde que esse sonho não maltrate ninguém, né?
nem a mim mesmo, que ele que eu não tire de alguém para realizar o meu sonho. Todos podemos realizar os nossos sonhos, né? Então, eu não vejo nenhum mal nisso. E muitas das vezes a gente sempre acredita, né, que aquilo é verdadeiro. Então vamos desacreditar, vamos tirar esses nãos e vamos fazer com que essas crenças sejam positivas e assertivas, né? O dinheiro não corrompe as pessoas, o dinheiro não afasta as pessoas do caminho espiritual. Eu nasci para ser feliz, não nasci para sofrer, tá? Eu sou merecedora de reconhecimento profissional e sou merecedora para realizar os meus sonhos, tá? E aí, quando a gente tem isso arraigado, essas crenças limitantes, eu disse só algumas. Tem diversas, tá? Crenças limitantes que nos limitam, que nos sufocam, que nos amarguram, tá? E isso precisa ser pensado por você, e você, com a sua inteligência, com as disponibilidades que a gente tem hoje dos estudos nas casas espíritas online, né? Nós temos às quartas-feiras, às 19 horas, depois vocês pegam as informações aí no inbox, né, para que vocês sejam direcionados às leituras salutares, né? Com tanta informação que a gente tem nas redes sociais sobre essas questões que a gente está falando, sobre essas crenças limitantes, vamos desconstruir isso e vamos construir crenças positivas, né? Porque a gente cria em nós uma resistência, né? E que essa crença que é enraizada, ela não permite que a gente vivencie o nosso verdadeiro eu. E isso é muito preocupante. E isso nos adoece. E isso traz diversas doenças físicas, psicológicas e mentais, né? Porque a gente não é a gente mesmo, tá? Esse desconhecido, tá? Esse meu eu que eu não conheço, onde ele está, né? Eu faria isso mesmo se eu fosse fazer pela minha escolha, né? Talvez não, você receberia muitos nãos, né? Então olhe para esse teu eu aí, tá? Trabalhe esse teu eu aí, porque muitas vezes a gente acredita que tudo é kármico, né? Tudo é genético, que a culpa é das outras pessoas, né? A gente nunca assume as responsabilidades, né? Então, vamos olhar para isso, tudo que a gente vivencia, para todas essas crenças, para a gente perceber, se perceber e fazer com que essas doenças se vão, né? Porque nós não precisamos delas, tá? A gente pode, com toda certeza, fazer essa transformação íntima para que a gente se cure, tá? De uma forma mais leve, sem muito mimimi, né? E acreditando também, pessoal, que seja qual for a sua crença, a sua cultura, tudo isso que a gente aprendeu, né, essas crenças que nos limitam, tudo isso pode ser mudado. E quem escolhe isso somos nós. Eu posso escolher novos caminhos sem medo, só vai depender de você, tá? Então olhe para as crenças que você tem, que te limitam, e verdadeiramente faça uma releitura dela, né? Vê se ela não está te trazendo mais malefícios do que benefícios, né? Então, o que a gente precisa aqui para essa transformação íntima, para esse olhar para essas crenças, é de atitude, da sua atitude, né? Da sua habilidade em escolher novos caminhos, porque você sabe escolher novos caminhos, né? Você sabe o que é bom e o que não é.
E também tente não levar essas crenças limitantes para os seus também, né? Tenta barrar ela ali, né? Olha para ela com bastante ternura, agradeça a ela por ela ter convivido com você até hoje, mas olha, não preciso mais dessa crença, né? Eu vou acreditar que o dinheiro ele é saudável, né? Que eu que preciso saber lidar com essa questão do dinheiro, né? Que a felicidade pode chegar até mim, o reconhecimento profissional, a realização dos meus sonhos também eu posso alcançar, né? Então, e também olhar para as nossas virtudes. Quais são as virtudes que a gente tem? E quais são as virtudes, as habilidades e atitudes que a gente precisa para que a gente possa ter bons relacionamentos, para que a gente possa ser uma coloque uma lupa, né, na tua vida, na tua história. Olhe, busque aquelas crenças que te limitaram até hoje e tenta fazer diferente, né? Tenta fazer com que você se olhe de uma forma diferente. Mude aí, né, os seus caminhos para que você possa reconstruir um novo eu, um novo você, o seu eu verdadeiro. É o que mais importa, né? O objetivo desse bate-papo aqui hoje é que cada um de vocês, dentro, claro, das suas possibilidades, desperte a vontade da mudança, para que você elimine o desânimo, a tristeza, a ira, o orgulho, o egoísmo, tá? Que tudo isso, tá? Desânimo, tristeza, ira, orgulho, egoísmo são as principais responsáveis por a maioria das nossas doenças, tá? E existem várias sugestões de leitura, né, que a gente pode estar fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é esse livro aqui. Lá no capítulo 7, no item 11, fala um pouco sobre, né, esses responsáveis aí pelas nossas doenças, né? No capítulo 9 também, inclusive no item 11 também, ele também nos mostra, né, faz com que a gente desperte com a leitura essa vontade de olhar para aquilo e dizer, bom, realmente isso não me faz sentido, né? Então a questão da leitura do Evangelho, depois eu coloco lá para vocês, porque acho que não vai dar para eu ler. Mas nós vamos refletir aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, tá? A questão 122 diz assim: como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Né? Livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha, porém com influências que se permitem, tá? Então, as influências dos espíritos, nós é que permitimos, tá? Então, a gente tem uma conexão com os espíritos. Então, a maneira como eu lido, as atitudes, as minhas virtudes, as habilidades é que vão nos trazer, né, essas influências, tá? Então, somos nós que permitimos. Então, é obsessor, é isso, aquilo. Sim, mas fui eu que dei abertura, né? Então, a gente precisa estar constantemente em prece, em orações, em vibrações amorosas, para que a gente possa se manter em equilíbrio, né?
Existe uma outra questão que está lá. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. É importante lembrar que a evolução moral do indivíduo, ele vem depois da evolução intelectual. Então é muito importante a gente conhecer sim sobre a vida, né? Nos desenvolver intelectualmente para que a gente possa, quando olhar, né, as questões do plano espiritual, né? A evolução moral, ela precisa de conhecimento. A gente precisa entender o que é evolução moral. Então, o intelecto e a questão moral, ela precisa acontecer. Então, primeiro eu evoluo intelectualmente e depois moralmente. Na questão 257, o corpo é o instrumento da dor, senão a sua causa primeira. Pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor pode queimar-se. Nessa questão 257, é muito importante a gente entender que existe esse corpo, ele é dessa encarnação, mas o nosso espírito, ele já teve outros corpos. E no nosso perispírito existe algumas causas, né, de doenças que às vezes vieram acompanhadas nesse perispírito, tá? Então, por isso que essa lembrança, tá, de vidas passadas pode também causar, né, de alguma forma, pode ser uma causa de algumas doenças físicas, mentais, espirituais, enfim. Aí, na questão 919, ele pergunta assim: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Orai e vigiai, evolução moral, evolução intelectual, né? Moldar o nosso perispírito de memórias positivas, né? E conhecer-te a ti mesmo. Olha que interessante, né? Conhecer a ti mesmo. Isso faz sim uma grande diferença, né? Nas nossas reflexões, para que a gente possa resistir, né? Ao mal, aquilo que vem aí, que às vezes nos acometendo aí. Bom, eu vou então falar um pouquinho, como eu disse, sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela é algo que impede a gente de agir, que a gente sai de nós mesmos, né? E a gente olha com fraqueza, né? A gente não se sente forte naquele momento. E aí a gente se pergunta se realmente é aquele tipo de vida que a gente gostaria de estar levando. Então, assim, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças nos traz essa pergunta inconsciente aí. Por isso a gente gera alguma ansiedade, né? Ou crises de ansiedade. Então, os nossos sofrimentos, tá? Eles acontecem porque a gente está resistindo e evitando saber sobre nós mesmos. Muitas das vezes, a gente não está querendo olhar para esse eu aqui.
né? O que eu vou encontrar nesse eu aqui, tá? Então as nossas preocupações, os medos, a nossa raiva, às vezes a gente não quer dizer que está preocupado, ou aceitar que a gente se preocupa, ou aceitar que a gente tem medos, e também aceitar que a gente tem raiva. Eu fui na minha homeopata, e aí a gente foi fazer, ela começou a fazer umas perguntas para ela prescrever lá as bolinhas, né, da homeopatia. E ela me fez uma série de perguntas. Aí ela perguntou assim para mim: Andréia, você sente raiva? E eu: não. Andréia, você sente raiva? Aí ela mudava a pergunta. Andréia, você sente? Não, não tenho raiva. Aí ela falou assim: bom, então você não está com raiva da pandemia, do lockdown, dos contratos seus que foram cancelados pelos seus clientes, né? Da sua crise de ansiedade, né? Das mudanças que você teve que fazer na sua vida, né? Por causa dessa pandemia. Você não sente raiva. Aí nessa hora eu admiti que sim, que eu sentia raiva de toda essa situação. Eu não preciso ficar com essa raiva a minha vida toda. Essa raiva já foi aceita, entendida, degustada e trabalhada. Mas naquele momento, sim, eu estava com raiva, né? Então, e é por isso que aí dá as crises de ansiedades que a gente tem, né? Não estou generalizando, mas muitas das pessoas. Então, são esses desequilíbrios, né? Rapidamente eu vou falar aqui para não... com o meu tempo aqui. Quando a gente tem dores de garganta, gente, isso tudo foi pesquisado, tá? Eu tenho as fontes bibliográficas para depois passar para vocês. Dores na garganta. Então, quando eu estou com dor na garganta, nós estamos ali em desequilíbrio emocional, sentimentos contrários àquilo que eu quero estar sentindo e sentimentos de raiva. A esquizofrenia, né? Não aceitação da sua condição atual, tá? Do ambiente onde se encontra. Pode até ser a não aceitação da velhice ou da doença, né? E aí é gerado uma esquizofrenia. Muito interessante as leituras que eu vou indicar para vocês depois. A bipolaridade, né? Então eu estou às vezes eufórico demais, às vezes eu estou depressivo, né? Então esses meus sentimentos, eles estão em desequilíbrio. Ora eu estou eufórico, ora eu estou triste, né? Ou eu estou eufórico e por dentro eu estou acabado, arrasado, né? E isso traz aí essa bipolaridade, né? Isso muito comum também nos dias atuais. Dores nas costas. Muitas responsabilidades nós carregamos, né? Inclusive as responsabilidades que não são nossas, né? Muito interessante. Medo do futuro, as coisas que não são da forma em que a gente acredita que deva ser, tá? Não aceitar a opinião do outro, acusar os outros pelas nossas tristezas, entre outras atitudes, né, que provocam e geram dores nas nossas costas. Eu acho bastante interessante essa questão aí. Então vamos falar na cura, né? Cuidar do nosso pensamento, tá? Das nossas emoções. Existem várias técnicas de libertação emocional, tá? Se você procurar no Google, no YouTube, você vai encontrar, tá? Eu vou falar de algumas aqui. Técnica de libertação emocional é você dizer: mesmo que eu sinta medo, eu me aceito profundo e completamente. Repetir várias vezes: mesmo que eu sinta medo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo, eu me aceito profundo e completamente. Então essas repetições, elas fazem muito sentido, né, para nós, para nossa mente, né? Eu me perdoo por ter sentido medo por tanto tempo. Eu me perdoo por ter sentido medo por tanto tempo. E aí você vai repetindo. Pode trocar o medo por várias outras coisas, tá?
Então, são técnicas de libertação emocional. Muito interessante. Existe um livro, Pensamento é Vida, tá? Pensamento e Vida. Esse aqui, uma gracinha de livro. Ele traz muitos ensinamentos também, tá? No final aqui, se der, eu vou ler um sobre hábito, tá? Para que a gente finalize aqui. Boas palavras, tá? Ser verdadeiro, ser humilde, contribuir para o bem do próximo, né? E para o seu bem próprio também, com toda certeza, né? Como a gente influencia o nosso comportamento? Tendo força de vontade, o trabalho no bem constantemente, agir com caridade, perdoar, aceitar as limitações das outras pessoas, né? A instrução e desenvolvimento, né? No caso, o estudo da doutrina é muito importante para esse nosso desenvolvimento, para nossa instrução. A fé, né? E a oração é muito importante, mas a fé com ação, não é só a fé da boca para fora, né? É cumprimento do nosso dever como pais, filhos, irmãos, inclusive discípulos de Jesus também, né? Obediência às leis, né? As leis humanas são importantes a gente obedecer e as leis divinas, né? Muita atenção, principalmente nesse momento muito crucial, atenção aos vícios dos jogos, da bebida, das drogas, da internet, né? Olha por que o meu jejum, porque acaba sendo um vício, né? No sexo, entre outros vícios, né? Aquilo que é em desequilíbrio. Se colocar no lugar do outro, fazer por outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a mim mesmo, né? O trabalho no bem e muito, muito, muito importante, se não o mais importante, o auto-perdão, tá? Muito importante mesmo. Bom, então, gente, essa era o recadinho que eu tinha para hoje, tá? Eu convido todos a fazerem essa sua transformação íntima, nos cursos que acontecem online no GEAL, no Grupo Espírita André Luiz de São José do Rio Preto, aberto para todos os lugares do mundo, né? Online é tudo maravilhoso, né? Em que se fala a língua portuguesa. Então você pergunta lá no inbox, aí a gente vai respondendo para você quais cursos você pode entrar a qualquer momento. Tem alguns cursos que precisam esperar porque já estão em andamento, mas existem alguns que você pode participar. Lembrando-se que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o Evangelho no Lar e aos domingos a gente tem as palestras, né? Esse bate-papo aí para reflexão. Muito importante que você implemente no seu lar o culto do Evangelho no Lar. Aí na nossa página você deve achar alguma coisa sobre. E se não, também você procura no YouTube ou pergunta aí que a gente pode também te orientar. E lembrar das leituras edificantes, né? Aquelas leituras que te trazem conhecimento, que te trazem formas de você caminhar, né? Sempre para frente, com toda certeza. Para eu fazer esse bate-papo com vocês, a pesquisa foi feita no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já mostrei aqui para vocês, no Livro dos Espíritos, Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, que fala sobre aquelas doenças, ansiedade, dor na coluna, né? Da esquizofrenia. A Doença como Linguagem da Alma, de Rudyard Dackler. Mãos de Luz, de Bárbara Brennan, maravilhoso. Anticâncer, de Davi Servan. E EFT, de Dr. Roger Kalaman, que é um PhD que ensina aquelas técnicas da gente ir falando, né, aquilo que a gente já quer se libertar de nós mesmos, né? Então, gente, eu desejo-lhes muita paz, que possamos criar condições para que a gente possa ter saúde, né? E que a gente olhe para nós, para nossas doenças, tenta olhar aí quais são essas causas e dar essa responsabilidade a nós mesmos, porque é aí que a gente vai se curar, né?
dando responsabilidade para nós mesmos. Bom, não consigo ler o capítulo que eu tinha escolhido para vocês do livro Pensamento e Vida, que é o capítulo 20 sobre o hábito, tá? Mas fica aí a minha dica, Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, capítulo 20. E aí nós vamos fazer a prece final para que a gente possa encerrar o trabalho aqui da noite, né? Bom, vamos lá. Pessoal, apareceu uma mensagem aqui que meu vídeo não está sendo reproduzido. Então, mas eu vou fazer a mensagem, porque o áudio eu sei que está andando aqui, tá? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aquele que nos trouxe em vida aqui na Terra, todos os ensinamentos, o exemplo de um ser do bem. Que possamos ser estudiosos desses ensinamentos e praticá-los com muito amor e vontade. Todos nós sabemos o que é ser um homem de bem. Que possamos então, como homens de bem, neste momento levar os nossos melhores pensamentos e sentimentos de gratidão a Deus pela nossa existência, pelo conhecimento que nos traz evolução, que nos traz crescimento, que nos traz saúde, cura muitas vezes. Então, que possamos estar mais atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas atitudes. E todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que passam por dificuldades, tanto no plano físico como no plano espiritual, possam ser acolhidos neste momento com as nossas maiores vibrações amorosas. Que possamos, durante esta semana, levar a palavra do Mestre em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas virtudes. Que sejamos verdadeiros, humildes e que possamos nos aceitar e fazermos com que a nossa transformação íntima seja a cura de todos os males físicos, morais, psicológicos e mentais. Que os nossos irmãos nos hospitais e seus lares sejam abençoados e protegidos neste momento. Que o bálsamo necessário ao seu refazimento seja entregue durante esta noite. Que todos aqueles irmãos que precisam ser evangelizados e socorridos, que seja feito. E que possamos, durante a nossa noite de sono, levar as nossas preces e orações àqueles irmãos que sofrem. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite e que possamos nos curar. É isso que vai fazer sentido daqui para frente. Que a felicidade chega bem próximo de você todos os dias.